a distinção entre amar e gostar, né? Gostar é aquilo que qualifica, né, as reações espontâneas da alma. Ou rola ou não rola. Gostar não é uma coisa que a gente consegue manufaturar muito. É uma questão de você se identificar, não se identificar. Inclusive, a gente tem até muitos termos no ditado popular que definem, que apontam um pouco para a ideia que eu estou querendo aqui refletir sobre esse conceito de gostar. Como, por exemplo, meu santo bateu com o seu, hein? Pô, caramba, que pessoa leve, cara, que pessoa agradável, que pessoa bacana. Pô, gostei, já gostei de graça dessa pessoa. Isso é espontâneo, isso não força. Ao mesmo tempo que quando uma pessoa age de maneira leviana, de maneira grosseira, de maneira até maligna com você, a gente não gosta. A gente fica chateado, a gente fica afetado. E isso também é uma reação instintiva natural da alma. Nesse terreno aqui que nós estamos, do gostar ou do não gostar, tudo o que aqui você forçar, aí sim você estará incorrendo no risco de ser hipócrita. De ser hipócrita. Nesse terreno aqui, do gostar. Porque o gostar, ele corresponde, né, a uma reação espontânea, de uma relação de causa e efeito com as pessoas com as quais você interage. Vamos pensar isso, por exemplo, dentro de um relacionamento afetivo, amoroso. Ora, dentro de um relacionamento afetivo, amoroso, nem tudo são flores, não é verdade? Mas como que a gente consegue depreender que a gente ainda gosta de uma pessoa? Num relacionamento de longo prazo, dificilmente você vai conseguir chegar a essa conclusão pela via da análise de situações tópicas e específicas. Você vai chegar a essa conclusão pelo pacote como um todo. Poxa, essa pessoa tem até esse defeito aqui, ela tem até esse pormenor e essa questão aqui, que eu não gosto. Mas, no geral, relativo ao todo do que a nossa vida representa, é uma pessoa especial e que eu admiro. E na balança da minha reatividade geral na direção dela, o saldo é positivo. E é assim numa relação afetiva, é assim numa relação familiar. Agora, existem outras relações que, pela natureza do que é feito dentro da relação, isso ou exerce um baque tão violento no vínculo estabelecido, ou vai por aquela via de ir sistematicamente corroendo a base, cansando, desmoronando, né, enfraquecendo o vínculo, que chega um momento que a desproporção da balança é tão grande que a alma que um dia gostava passa a não gostar mais. Né? Passa a não gostar mais. E esse fenômeno, ele é possível. Mas aqui, nesse contexto aqui, nós estamos dizendo de uma natural relação de causa e efeito dos nossos sentimentos com a realidade, com a pessoa com a qual nós interagimos. Inclusive, se nós formos falar de laços de consanguineidade, entendam, mesmo que instintivamente a gente possa até predispor
de uma propensão de se envolver com aqueles que cumpram a função de pai e mãe na nossa vida, ainda assim isso não é uma matemática tal qual 1 mais 1 é 2. Porque dependendo do modo como esse pai e mãe se comportem, ou esses progenitores se comportem, eles podem acabar semeando distância, frieza e até mágoa. Pode. No que diz respeito a essa configuração natural de causa e efeito, no modo como a nossa alma é afetada pelo outro. E isso tudo é natural. De modo que é natural você não sentir hoje saudades de um pai que sempre foi ausente na sua vida. É natural hoje você de repente não sentir uma ternura no seu coração por uma mãe que, meu Deus, foi altamente narcisista e perversa na interação com você. Agora, perceba que nós ainda estamos no plano do gostar. E o amar, Felipe? O amar, pelo menos no sentido e na direção daquilo que Jesus nos recomendou, ele entra como um conceito e uma ideia diferente disso que nós estamos falando de gostar. Amar, ele propõe como um dever de consciência. É diferente. Já não estamos agora olhando pela ótica do sentimento e da sensação, e sim da escolha deliberada da consciência relativo àquilo que você se predispõe a alimentar em você na direção daquela pessoa. Por isso, terão pessoas no seu passado que, por mais que suscitem em você tristeza, raiva ou até indiferença, pelo papel que ela tem e por aquilo que ela representa na sua jornada de vida, você escolhe conscientemente não alimentar contra ela nenhum sentimento negativo. E segundo, você escolhe deliberadamente interagir com ela, não de maneira hipócrita, lançando sobre ela comportamentos, reações e iniciativas que não são compatíveis com as reações naturais da sua alma, mas você se predispõe a estar aberto para tratar com ela, para ajudá-la se preciso, para assisti-la se necessário, todavia, sem nunca se forçar a nenhuma aproximação ou a nenhum tipo de forçação que demande de você algo que precise ser suportado pelos seus sentimentos, porque isso vai ser muito difícil de você fazer, pelo menos no início. Pelo menos no início. Mas amar os nossos inimigos é uma decisão de consciência de não odiá-los. Agora, isso não é sinônimo de você dormir junto. Isso não é sinônimo de você ter que dividir escova de dente com a pessoa, beber no mesmo copo. De modo que, inclusive, é o próprio Caio que faz uma afirmação e que é muito interessante. Entendendo essas duas dinâmicas, então eu posso dizer: eu amo a todos, porém nem de todos eu gosto. Em nome disso, isso me leva, por exemplo, a uma disposição mental de bem e de saúde para todos ao meu redor, principalmente e até aqueles que me fizeram mal.
Mas nem com todos eu me proponho ou me forço proximidades e estreitamentos de vínculo. Não me forço a isso, porque não é espontâneo. Mas você pode ter certeza que se a pessoa precisar, ela vai poder contar comigo. Porque eu não vou me reduzir àquilo que ela me fez. Aquilo que ela me fez não será o teto que condicionará o meu potencial de vir a ser. Eu serei a minha melhor versão em Deus. Por isso, se ela precisar, eu estarei aqui para ajudar. Eu estarei aqui para ajudar. Mas isso não me leva a me forçar absolutamente nada que não seja espontâneo em mim na direção dela. Na direção dela. E aí, eu tenho aqui a KMS Padei que escreve o seguinte: eu achava que amar fosse mais do que gostar. Foi libertador para mim saber essa diferença. Oh, minha amiga, que bom que você está entendendo. Vai existir, tá, minha amiga, um amor onde esse amor ele promove uma convergência entre a deliberação da consciência e a reação de gostar da alma. Mas aí, minha amiga, esse amor aí, ninguém precisa de recomendação para amar. Porque esse amor aí, vamos dizer, ele é egocintônico, ele segue o fluxo dos instintos, entendeu? Oh, meu Deus, oxalá todas as pessoas aos quais nós fôssemos, né, recomendados a amar, né, pudessem ser aquelas que estivessem convergentes com o gostar da nossa alma. Mas é até essa provocação que Jesus faz para a gente. Ele fala o seguinte, né? Vejam os publicanos, eles só cumprimentam quem cumprimentam eles. Vejam eles lá, eles só amam quem amam eles. Mas a vocês eu estou convidando a um patamar superior de consciência. E de fato, o que aqui nós estamos falando é algo muito mais profundo. Como encontrar viabilidade de amar quem não suscita em mim a espontaneidade do gostar, sem que com isso, no final das contas, eu me conclua como um hipócrita? Ora, é entender que esse amor aí, quando ele se propõe como recomendação nesse tipo de contexto, ou seja, de você ser recomendada a amar quem te prejudicou, te fez sofrer, isso não é um sentimento, isso é uma disposição de consciência. Isso é uma disposição de consciência. E na qualidade de uma disposição de consciência, a gente decide dia após dia não só não direcionar e não alimentar dentro de si nada de negativo na direção daquela pessoa, como a gente se predispõe a, se tiver que ser, a assisti-la em alguma necessidade, se necessário for. Mas sem que com isso você force ou se force nenhuma atitude que seria compatível com um gostar, mas que você faça isso no limite do que seja o bom senso e do que seja o razoável para aquela pessoa e para a necessidade que ela tem. Entender isso também é você parar de se cobrar e de se culpar do porquê que você não consegue gostar de figuras familiares do seu passado, quando na verdade, como elas viveram na limitação da luz que elas receberam, elas foram incapazes de semear essa reação em você.
Logo você a perdoa, mas você para de se culpar, porque você não sente mais saudade. Você para de ficar se cobrando de ter que arrancar de você uma ternura que não foi cultivada. E você passa a entender, puxa, hoje eu entendo que mesmo sem sentir as designações típicas daquilo que eu considerava amor, eu ainda assim vejo que posso amar aquela pessoa. Eu posso amar o meu pai ausente. Não porque eu sinta carinho por ele, mas porque eu compreendo que ele foi um homem que agiu na limitação da luz que recebeu. Eu não sinto ternura, eu não sinto saudade, porque isso não foram fatores que foram cultivados na nossa relação. Mas eu o compreendo e por isso hoje eu entendo que eu o posso amar. E eu tenho certeza que isso vai te levar à paz. Vai te levar à paz. E aí a minha amiga Ana, ela ainda traz aqui a seguinte questão. E a gente agir assim e o outro não entender e deixar de falar. Aí, minha amiga, é uma deliberação do outro. E se a gente, o que a Ana está dizendo é, e se a gente agir assim e o outro não entender e deixar de falar? Aí, Ana, é uma deliberação do outro. O outro não quer falar. Mas no que diz respeito a você, você permanece aberto para tal. Você permanece. Agora o outro, de repente, no entendimento dele e de também estar magoado, ele quer seguir esse caminho e você respeita. Até onde houver conveniência, até onde houver limite para isso, você respeita. Até porque nesses embaraços, as forçações elas podem ser muito perigosas. E elas podem acabar encaminhando aprofundamento de machucaduras. Mas no que diz respeito a você, você se mostra aberto. Se a pessoa cumprimentar, você cumprimenta. Se a pessoa falar, você fala. Entendeu? Você se abre para tal porque você não precisa voltar a conviver, você não precisa voltar a direcionar a ela o mesmo carinho e o mesmo amor, porque dependendo da natureza do afetamento, isso não vai ser espontâneo. Em alguns casos, esse resgate pode até acontecer. Em alguns casos pode. De a alma resgatar certas dinâmicas, mas se isso acontecer, isso vai ser espontâneo, isso não vai ser por forçação, né? Mas no que diz respeito ao outro, também se entender magoado, e no que diz respeito a ele, ele não quiser interagir, eu respeitaria a posição dele. Mas, como diz Paulo, o apóstolo, do que depender de vós, tende paz com todos os homens. É assim, do que depender em mim, tá tudo em paz. Se daí eu vou voltar a conviver, se eu vou morar junto, se eu vou dar a senha da minha conta de banco, isso aí são outros 500. Pelo amor de Deus. Não confundam amor romântico, platônico, hollywoodiano com o que aqui nós estamos refletindo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa, outra coisa. E se vocês estão entendendo o que nós estamos aqui refletindo, creio que vocês chegarão à conclusão de que é possível encarnar a recomendação de amor que Jesus nos deu e que nesse amor inclui até os nossos inimigos. Porque, entendendo dessa maneira, eu chego à seguinte conclusão. Eu posso amar a todos, mas nem de todos eu preciso gostar. E fica fácil, como a própria Ana aqui mencionou num outro texto, organizar isso na nossa mente, né? Organizar, ou até o Jefferson colocou aqui, ó, se vai dividir a conta da Netflix, aí são outros 500. Se você vai dar a senha do seu Wi-Fi, né? Aí são outros 500, né? Até porque se o registro do comportamento da pessoa se trata de alguém que sempre foi abusiva,
Vai ser muita ingenuidade da sua parte perdoar e voltar a estaca zero como se nada tivesse acontecido. Não, você olha, perdoar você já está de saída, meu amigo. Mas os termos da nossa interação serão regidas pelo bom senso, né? Pelo bom senso.